Seguimos com mais destaques e informações. Agora Brasília, porque o TSE concluiu a assinatura digital e lacra sistemas das urnas eletrônicas nesta sexta-feira. Por essa razão, vamos conversar ao vivo mais uma vez com a Paola Cuenca, que vai trazer todos os detalhes dessa informação. Paola, qual a importância desses procedimentos para a realização do pleito? Esses procedimentos são importantes para dar a transparência e também garantir a segurança a respeito de todo o processo eleitoral. O que acontece nessa cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eletrônicos utilizados nas urnas eletrônicas é uma forma de atestar que aqueles sistemas eletrônicos foram testados, foram verificados, tanto por técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, processo que também pode ser acompanhado pelas entidades fiscalizadoras, como partidos políticos, também membros da academia de universidades, a Polícia Federal, as Forças Armadas, e nesse sentido todos concordam que os sistemas eletrônicos então estão corretos, eles estão fazendo a real computação do voto dos eleitores para que esse voto também seja transferido para as informações dos tribunais regionais eleitorais. O que acontece é que desde segunda-feira a gente já tem falado a respeito desse assunto, porque 10 técnicos da área de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral estavam fazendo ao longo desses últimos 5 dias todas as últimas checagens a respeito desse sistema eletrônico que vai ser colocado nas urnas eletrônicas. Aqueles códigos-fontes que a gente vinha falando, que tanto as Forças Armadas quanto outras instituições estavam fazendo testes e verificações, é esse momento que os códigos-fontes vão se tornar linguagem binária, para então serem colocados nas urnas eletrônicas e poderem ser lidos pelas máquinas. Diante desse processo, o que o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deve fazer agora, a partir das 10 horas da manhã, é então assinar digitalmente esses sistemas para que eles sejam lacrados fisicamente, digitalmente e armazenados na sala cofre do TSE. Esses sistemas, então, eles devem permanecer assim até o período próximo ali das eleições, quando eles devem ser acionados mais uma vez. Se houver qualquer tipo de alteração nesse arquivo que vai ser lacrado, a assinatura digital, ela já não vai mais ser compatível. Então, é uma forma de atestar que não há qualquer tipo de violação sobre esses sistemas que foram testados e conferidos tanto pelo TSE quanto pelas entidades fiscalizadoras. É isso, os processos de segurança sendo concluídos por parte do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Afinal, as eleições irão ocorrer em outubro. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Paola Cuenca, diretamente de Brasília. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Roberto Mota. Mota, a todo instante eu tenho percebido um esforço por parte do TSE para publicizar essas ações, mostrando que o sistema é seguro, a lisura e transparência em todo o processo eleitoral. Como você tem visto essa situação? A tendência é que as eleições transcorram de maneira tranquila? Eu acho que sim, Daniel, mas a gente tem que lembrar, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As eleições correrem de uma forma tranquila é a expectativa de todo mundo. O que está sempre em discussão são questões técnicas e relativas às urnas, que, na verdade, esse procedimento que foi explicado aqui, ele endereça um aspecto dessas questões que são levantadas. Eu queria comentar sobre essa história do eleitor não poder votar com o celular, né? Tem que deixar o celular com o mesário. Por que isso? É uma coisa meio difícil de entender. Nunca houve uma determinação como essa antes. Essa história de que é para evitar a compra de voto não procede, porque todo mundo que tem qualquer contato com política eleitoral sabe que compra de voto não se faz assim, né? O cara acerta lá com uma comunidade uma compra de votos, depois ele simplesmente vai lá e confere na zona eleitoral quantos votos ele tem. Não precisa de tirar fotografia, ninguém tira fotografia para sair mostrando, né? Essa história também de proibição de porte de armas, eu queria saber quem vai fazer esse controle nas zonas dominadas pelo narcotráfico. Eu duvido que esse controle vá ser feito. No Rio de Janeiro tem mais de 1.400 favelas dominadas pelo narcotráfico, onde inclusive está valendo aquela determinação da DPF 635, a polícia não pode fazer operações. Então, isso aí essas medidas parecem recados para os eleitores do presidente, né? Que na sua maioria apoiam o direito à autodefesa armada. É uma coisa assim, a proibição, o efeito prático da proibição dos celulares é impedir que as pessoas registrem eventuais problemas com as urnas, né? E aí essa ameaça de prisão, de não poder votar, é um rigor que a gente não vê aplicado em outras áreas onde existem problemas graves de segurança. É difícil de entender isso.
Amanda. Eu não acho difícil, eu acho que só tem vantagens e pontos positivos. Por exemplo, quando você proíbe o celular, qual a argumentação? É que primeiro você impede a quebra de sigilo de voto, por mais que você possa contar os votos no boletim de urna, se houver eventualmente compra de votos em alguma região do país, em algum rincão do país ou numa zona de milícia, é muito mais fácil a pessoa puder lá tirar uma fotografia e comprovar o traficante, ou seja lá, o político, seja lá quem comprou o seu voto, que ela efetivamente votou naquele candidato. E outra, impede essa profusão de fake news que aconteceu na eleição passada, em 2018, que inclusive já levou à cassação do mandato de um deputado estadual, Fernando Francischini, lá do Paraná, que fez exatamente isso pouco antes da eleição terminar, ficou colocando nas redes sociais um vídeo que foi assistido por milhares de pessoas que não conseguia votar no presidente Bolsonaro. E sobre as armas, eu acho que é uma coisa absolutamente, uma situação, uma medida que tem que ser tomada, até porque a gente viu o que aconteceu na Argentina hoje, uma candidata não, né, a vice-presidente da República, a Cristina Kirchner quase levou um tiro na cabeça, por pouco não levou só porque a arma falhou, ou seja, os políticos são ameaçados e a segurança das pessoas é ameaçada também. Alguém que eventualmente vai votar de camiseta vermelha ou camiseta verde e amarela pode ser ameaçada ali perto da sua zona eleitoral. Então, acho que são medidas preventivas que zelam pela segurança e sobretudo pela paz, para que as eleições possam acontecer legitimamente em segurança no dia 2 de outubro. E quanto às urnas eletrônicas que são lacradas, é interessante isso que o Daniel perguntou, né? Eu acho que está havendo mais transparência sobre esse processo, é exatamente isso que a gente quer, que haja cada vez mais transparência, que seja submetido e sujeito ao escrutínio público, que os métodos sejam aperfeiçoados ano após ano, agora, sem nenhuma denúncia de fraude, porque nunca houve fraude na história das urnas eletrônicas, desde 1996, há 25 anos, e nunca foram contestadas também nem pelo presidente Bolsonaro e nem pelos seus filhos, o resultado da votação. Só quando é para fazer um discurso efusivo, é parte da narrativa, mas o resultado dessas eleições, que aliás sempre deram vitória ao presidente e aos seus filhos, nunca foi contestado. E é assim que a gente tem que continuar, caminhar para uma eleição segura e saber que as urnas eletrônicas são motivo, sim, de orgulho nacional. Ô Mota, eu já te passo, mas a Amanda citou segurança, violência nas eleições e a gente acompanhou agora há pouco o caso do Salles, da Cristina Kirchner na Argentina, do presidente Bolsonaro em Curitiba e a sede do PSDB em São Paulo, na noite de ontem, sofreu um ataque também. Um homem entrou nessa sede, sacou uma arma da cintura e deu um tiro para cima que pegou num banner. Adriana, não há nenhuma novidade nisso. Existe, se você for fazer um levantamento sobre a quantidade de candidatos aqui no Rio de Janeiro que são vítimas de crimes em todas as eleições, você vai ver que o número é enorme. Esses fatos não são noticiados porque eles não servem à agenda política de ninguém, não serve para acusar um lado de discurso de ódio. Mas é só fazer um levantamento. Eu vou fazer esse levantamento e qualquer dia desse eu vou trazer aqui. Só respondendo aos comentários da Amanda, de novo, fake news não existe no discurso privado. Ao TSE não cabe o papel de fiscal do discurso, não existe esse papel na democracia e o TSE não faz esse papel com imparcialidade. A gente acabou de ver aqui nesse jornal a decisão do TSE de continuar, de permitir que o candidato do PT continue chamando o presidente de genocida. Cadê o controle das fake news? É ridículo dizer isso. Vou explicar de novo, compra de votos não se faz mostrando o celularzinho. Isso aí é uma ideia que passa na cabeça de pessoas que nunca participaram numa disputa eleitoral. É ridículo pensar que o cara vai comprar 5 mil votos e aí ele vai conferir o celular de cada uma das 5 mil pessoas. Não existe isso. De novo, essa narrativa da proibição das armas é a mesma do Estatuto do Desarmamento. Você proíbe as armas do cidadão de bem. As armas do traficante, aí não tem como impedir. Então, os traficantes vão circular com fuzil, sim, a menos de 100 metros das zonas eleitorais situadas em vários locais e ninguém vai impedir. Por último, essa afirmação de que nunca houve fraude nas eleições, ela precisa de uma evidência, tá? Da mesma forma como quem diz que houve precisa mostrar evidência, quem garante que nunca houve tem que mostrar uma evidência. Para arrematar o assunto, 40 segundos e meio para você.
O ônus da prova cabe ao acusador, Mota. É muito fácil você dizer que deveria ter ganhado a eleição no primeiro turno de 2018 e que houve fraude sem apresentar nenhuma prova, nenhum indício de que tenha havido fraude, sendo que você foi eleito durante 28 anos deputado federal, a maioria deles pelas urnas eletrônicas. Pelo contrário, as urnas são seguras, sim. Não há qualquer indício de manipulação ou adulteração de voto, muito pelo contrário. Tanto é que a legitimidade das urnas e a segurança das urnas só é contestada por um único candidato, que é o presidente da República. Todos os outros candidatos a governador, senador, deputado não saem por aí duvidando das urnas eletrônicas. Isso serve muito mais a uma retórica, a um discurso eleitoral para contestar a eventual derrota do que uma dúvida legítima sobre a segurança do nosso sistema eleitoral.